Olá, princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem, e aqui o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você, e a gente conversa sobre identidade, sobre autoestima, amor próprio, evangelho e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. E no vídeo de hoje, princesa, é o nosso papo, é a nossa conversa de amiga para amiga, é o momento em que a gente reflete, é o momento que a gente se sente ainda mais corajosa e que Deus fala ao nosso coração para que a cada dia a gente possa se parecer ainda mais com Ele. E como vocês viram aí no título da mensagem, o tema de hoje é: seja uma realizadora. Espero muito que vocês gostem dessa mensagem. Já não esquece no início do vídeo de deixar o seu like para o YouTube entregar esse vídeo para mais princesas, e também compartilha com uma amiga, alguém especial que precisa ouvir essa mensagem. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, princesas, então, já no início é importante a gente discernir e entender o que seria uma pessoa realizadora. Uma pessoa que realiza. É uma pessoa que faz, que coloca em prática, que consegue realizar aquilo que ela almeja. E não necessariamente uma pessoa realizadora, ela precisa ter tudo à disposição dela para realizar. Uma pessoa realizadora, ela consegue fazer com aquilo que ela tem. Ela consegue fazer com aquilo que Deus dá para ela naquele momento. Uma pessoa realizadora, ela não precisa de muito para colocar em prática. Ela precisa de atitude. Ela precisa de uma mentalidade de confiança, de coragem, de força. Uma pessoa realizadora debaixo da graça de Deus entende que quando ela faz, ela não faz sozinha. Quando ela faz, que quando ela realiza, é porque Deus permitiu que ela fizesse. E com isso, ela deu o primeiro passo, ela se preparou, ela buscou e realizou. Estou dando essa pequena introdução do que se trata realizar, da importância de nós sermos realizadoras na nossa vida, de nós colocarmos em prática aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, de nós não darmos desculpas em não fazer aquilo que Deus deseja de nós, por a gente pensar que falta algo, por a gente pensar que não vamos conseguir com aquilo que temos, por achar que somos insuficientes, por achar que não somos capazes. E eu falo, princesa, porque eu também tenho esses complexos, eu também tenho inseguranças, eu também tenho ansiedades, eu também me questiono às vezes. Mas, além disso, algo precisa ser muito mais forte que as nossas tendências, que as nossas inseguranças, que os nossos medos, que é a capacidade que Deus nos deu de realizar, a capacidade que Deus nos deu de fazer, colocar em prática, ainda que às vezes esses sentimentos podem aumentar, podem nos desestimular, podem querer nos fazer travar, mas a capacidade de realizar precisa ser muito mais forte do que todos esses sentimentos, do que todos esses pensamentos que podem tomar o nosso dia, que podem tomar a nossa semana. E para a gente ilustrar, princesa, para que eu possa mostrar para vocês que Deus, Ele quer que nós sejamos realizadoras, nós vamos ler o livro de Josué. E eu já falei com vocês um pouquinho sobre a história de Josué em alguns vídeos atrás, explicando como foi o chamado de Josué e como o propósito nos chama. Porque quando Deus chama Josué para substituir Moisés, porque Moisés acaba morrendo e Deus precisa colocar alguém no lugar de Moisés para levar o povo de Israel à terra prometida. Eu vou deixar aqui no link de descrição para vocês verem. As pessoas falam: Senhor, a gente precisa de um homem tal, um homem assim, com essas características e tal, e tal, e tal. Só que os homens não sabiam que Deus já sabia que era Josué. Aquele lugar que precisava de alguém para liderar o povo já tinha um nome, e era Josué. Quando os homens falam para o Senhor: nós precisamos de um homem assim, 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 Deus fala: chame Josué.
sem titubear, sem duvidar, Deus já tinha no coração dele que Josué tinha um lugar de líder, tinha um lugar que precisava ser preenchido e que só Josué poderia preencher. Assim como eu, assim como você, princesa, existe um lugar que é feito para você. Existe um lugar no coração de Deus especial para você. Existe um chamado, um propósito para você. Por isso que não cabe a inveja, por isso que não cabe a comparação. Porque a cada uma, o Senhor deu um lugar específico para você florescer, para você transformar, para você fortalecer. A partir do capítulo 1 do livro de Josué, Deus vai dar instruções a Josué sobre o que precisa ser feito, sobre o que precisa ser realizado. E é uma das passagens, acredito que mais famosas, da Bíblia. Em muitos lugares a gente ouve: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, o Senhor seu Deus está com você. E confesso que todas as vezes que eu li essa passagem, era sempre o que chamava a minha atenção. Mas hoje o Senhor me deu uma vertente diferente. A gente vai ler juntas o primeiro capítulo, mas só a primeira parte, que é bem rapidinha. Então pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo. E é falado assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Eu acho maravilhoso que Deus faz questão de falar auxiliar de Moisés. Porque Josué ele estava numa posição de servir, numa posição apenas aos olhos do homem de auxiliar. Mas o Senhor já estava observando Josué. O Senhor já estava observando a dedicação de Josué, ainda que ele fosse um simples auxiliador de Moisés. O Senhor estava prestando atenção que Josué ouvia o que Moisés falava e absorvia aquela sabedoria, absorvia os ensinamentos que Moisés passava. O Senhor estava observando a humildade de Josué em saber que ele estava naquela posição, naquele momento, e ele tinha a humildade de aprender. Ele tinha a humildade de seguir Moisés, de estar lá no deserto, aprendendo. O que muitos, ao contrário, reclamavam, Josué estava amadurecendo. Josué estava se preparando e nem desconfiava que ele iria ser chamado para liderar o povo. E o Senhor fala a Josué: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora. Essa palavra prepare-se aparece muito na Bíblia, princesa. A preparação ela é muito importante. A preparação emocional, a preparação espiritual, a preparação nos estudos, a preparação para mais um dia. E como que a gente se prepara? A gente se prepara orando, a gente se prepara estudando, a gente se prepara se planejando, a gente se prepara pesquisando, a gente se prepara observando, como Josué fez, a gente se prepara meditando, a gente se prepara analisando as situações, a gente se prepara se autoconhecendo. Existem diversas formas de preparar e Deus nos lembra diversas vezes: prepare-se, prepare-se, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei.
Essa primeira parte, ela é muito forte, né? Assim como toda a Bíblia, eu acredito que eu sempre repito isso, né? Mas essa primeira parte é Deus lembrando das promessas que fez a Moisés, e ele está lembrando a Josué. Ele está lembrando a terra prometida que ele levará Josué e os filhos de Israel. E faz novas promessas, falando que onde eles colocarem a planta dos pés deles, o território, este território será deles. O Senhor também promete que estará com Josué e não o abandonará. Ele fala que ninguém resistirá a Josué. E princesa, o que a gente pode perceber aqui é que antes do Senhor falar para Josué, seja forte e corajoso, o Senhor fala primeiro das promessas que ele tem. O Senhor menciona tudo que ele quer dar aos seus filhos: o descanso, a segurança, o fruto, a terra que emana leite e mel, a paz, a alegria. Porque, princesa, quando eles começarem a se mexer, quando eles começarem a chegar ao Jordão, vão vir novos desafios, vão vir novos gigantes. E Deus sabe que quando nós estamos indo em direção ao propósito, ao chamado, indo em direção aos nossos sonhos, aquilo que Deus quer para nós, haverá perseguição, haverá retaliação, haverá injustiça, haverá medo, haverá ansiedade, haverá lágrimas. Deus sabe o quanto que é importante nesses momentos a gente lembrar das promessas que Ele fez. Isso é na nossa vida, princesa. Quando Deus nos promete algo, Ele não vai revelar o processo. Ele não vai revelar os desafios que acompanharão o processo. Ele faz questão de nos lembrar quanto Ele é bom, de o quanto Ele é misericordioso, de o quanto Ele é justo, de quanto Ele é protetor, para que nos dias maus, para que nos dias desafiadores, para que nos dias que nós estejamos fracas, venha à nossa memória as promessas que Ele fez. Venha à nossa memória que o mesmo Deus que prometeu a Moisés é o mesmo Deus que fará para Josué. É o mesmo Deus que te sustentará durante a jornada, durante a passagem. E até o momento, Deus ainda não tinha revelado as instruções para Josué. Então a gente já consegue ver uma ordem aqui. Primeiro, Deus nos chamou Josué. Depois, Deus dá as promessas e nos faz lembrar de outras promessas que Ele já fez ao teu povo. Já começa a fazer Josué lembrar do que ele já tinha feito, do maná que Ele tinha dado no deserto, da água que Ele fez sair, da direção que Ele dava, da coluna de fogo, da glória dEle, da nuvem que ia guiando o povo até a terra de Canaã. Ele estava lembrando Josué: Josué, lembre-se de tudo que eu fiz e agora eu vou te prometer ainda mais. E em seguida a gente vai ver que agora o Senhor dará as instruções a Josué. Nessa primeira parte o Senhor fala a Josué todos os direitos que ele tinha como filho, toda a herança que ele tinha por ser filho de Deus. Assim como eu, assim como você, princesa, nós somos herdeiras. Nós somos filhas de Deus, então nós somos herdeiras do que Ele tem para nós. Nós somos herdeiras do reino dos céus. Mas em contrapartida, Ele também faz questão de nos lembrar que é o principal, que são os nossos deveres como filhas. E para nós cumprirmos os nossos deveres, nós temos que ser realizadoras. E é aí que o Senhor fala para Josué, uma das frases mais famosas da Bíblia, a partir do versículo 6: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos pais dele. Princesa, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Antes eu só reparava no seja forte e corajoso, mas em seguida Deus fala: seja forte e corajoso, porque você fará. Existe uma ação,
Existe algo que Josué precisa fazer. Em muitos casos, princesa, o que vai exigir de mais coragem e força da gente não são os desafios que irão vir, não são as tempestades. O que vai exigir que nós sejamos fortes e corajosas é fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. É fazer e obedecer à vontade de Deus. O Senhor fala a Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi aos pais deles. Olha a responsabilidade que Josué tinha. Ele faria com que o povo herdasse a terra. Por isso que o Senhor disse para ele: você precisa ser forte e corajoso para fazer o que eu estou pedindo. No versículo 7, novamente, o Senhor repete: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado, mais uma vez, de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Repare, princesa, que só são verbos de ação: andar, fazer, realizar. Josué, filha, eu preciso que você seja uma realizadora no meu reino. Eu preciso que você seja forte e muito corajosa para realizar, para que você ponha em prática toda a lei de Moisés, para que você ponha em prática tudo que eu escrevi nesse livro. Mas eu sei, filha, que para você fazer, para você realizar, você precisa de muita coragem. Eu sei que para você fazer o que está aqui, você precisa de muita força e de muita coragem. Mas eu quero que você se lembre que eu estou com você. Isso que o Senhor estava falando a Josué, isso que o Senhor fala ao nosso coração, princesa. Eu preciso que você realize, mas eu sei que isso precisa de muita coragem e força. É por isso que eu estou com você. Em nenhum momento eu disse que seria fácil. Em nenhum momento eu disse que seria confortável. Mas eu te lembro das minhas promessas. Eu te lembro que eu vou realizar, porque eu sou um Deus realizador. E como eu te fiz a minha imagem, a minha semelhança, você também é uma realizadora. Ponha em prática as leis, as minhas leis. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Fique na lei. Faça o que agrada o meu coração, filho. Faça o que agrada o meu coração, filha. Obedeça aquilo que eu te pedi, para que você seja bem-sucedida por onde quer que você andar. Não adianta apenas você só ler, não adianta apenas você só conhecer, você precisa colocar em prática. E você colocando em prática, minha filha, você colocando em prática, meu filho, você será bem-sucedido em tudo. Deus não fala só na área financeira, Deus não fala só na parte de relacionamentos, Deus não fala só na parte espiritual, Deus fala em todas. Em tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Não cesse de falar deste livro. Não pare de falar desse livro. Deus colocou uma mensagem no seu coração. Você consegue, através da sua boca, testemunhar para as pessoas. Você consegue, através da sabedoria que Ele te dá, falar sobre esta lei. Você consegue, você é a própria lei. Você é a própria palavra. As pessoas te leem. Você é a representação do céu na terra. Então você é a própria palavra de Deus. Pelo contrário, medite nela de dia e noite. E mais uma vez o Senhor repete, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito.
Então você prosperará e será bem-sucedido. Pela segunda vez o Senhor fala que Josué será bem-sucedido e complementa, e você prosperará, desde que você ponha em prática, você faça, você realize aquilo que eu peço para você fazer. Que você obedeça a minha lei. Que você não pare de falar deste livro, que você não pare de falar desta lei para as pessoas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam salvas através de você. E que nesta lei você possa meditar, você possa refletir de dia e de noite, para que ela esteja escrita no seu coração, para que possamos experimentar de todas essas promessas. Deus pede para que nós olhemos primeiro para os nossos deveres. E os nossos deveres, princesa, estão aqui. O Senhor quer que nós conheçamos as leis dele, que nós conheçamos a palavra dele, que nós conheçamos aquilo que agrada o coração dele, para que possamos perdoar, para que possamos amar, para que possamos ter misericórdia, para que possamos servir com aquilo que ele nos deu, com o nosso propósito, com o nosso chamado. Praticar o que está neste livro exige muito de nós, exige tudo de nós, e pode ser desconfortável, como o Senhor sabe, pode nos tirar a todo momento da zona de conforto, pode nos colocar em posições de ameaças. E eu não falo isso, princesa, para amedrontar, porque eu já passei por diversos processos durante essa caminhada, muito dolorosos, mas eu tenho convicção e eu posso falar com toda certeza, eu estou aqui, eu continuei, eu continuo crendo na fidelidade, na bondade e no sustento que o Senhor dá durante a caminhada. Se eu estou aqui falando, se eu estou aqui continuando, é para falar para você que vale a pena. É para falar para você que não há satisfação maior do que colocar em prática, de que realizar e fazer aquilo que Deus espera de nós. O Senhor repete: não foi isso que eu ordenei? O Senhor ordena a Josué, o Senhor ordena a mim e a você: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustada. Nem fique assustado, Josué, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E o andar, princesa, não necessariamente é estar caminhando com os nossos pés. O andar é o continuar, é o permanecer fazendo, é a consistência. Ainda que isso exija de você renúncia, ainda que você precise fazer totalmente ao contrário do que os homens e do que o mundo fala para você que é certo. Como na última mensagem que a gente conversou sobre Esther, que ela precisou decidir qual reino servir, que ela precisou decidir se ela queria a coroa dos homens ou se ela queria a coroa dos céus, se ela ficaria numa posição confortável ou se ela libertaria o povo dela. Ela decidiu realizar no reino de Deus. Ela decidiu fazer, obedecer o que Deus desejava dela. E isso exigiu, princesa, que ela fosse forte e muito corajosa. E nessa reflexão eu pude perceber que Deus não estava lembrando Josué diversas vezes, 4 vezes, para ser forte e corajoso, não só pelos desafios, não só pelas lutas que poderiam vir, não só pelas perseguições, não só pelas humilhações, vergonhas, chacotas, mas Deus estava pedindo para que Josué fosse forte e corajoso para realizar, para dar o primeiro passo. Para mim e para você, que lembremos que somos realizadoras no reino e estejamos com o coração em paz todas as vezes que Deus nos pedir para fazer algo. Eu oro e peço para que Deus te dê discernimento,
para que Ele te direcione, para que Ele te dê clareza sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. E ainda mais que você busque Ele de todo o coração, que você busque conhecer as leis do seu Pai, que você busque ler a palavra dele e que você possa colocar em prática, que você possa ser uma realizadora e fazer, porque isso vai exigir de você coragem, isso vai exigir de você muita força, mas saiba que Ele estará com você durante todo o caminho. E você, princesa, será bem-sucedida e próspera em todas as áreas da sua vida. Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, compartilhar com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem, que precisa desse consolo e desse conforto. Comenta aqui embaixo sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui. E lembre-se sempre, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.